Então, todos os problemas que caírem nessa situação, tem que fazer dessa maneira. Continuando. Teorema do trabalho e energia cinética. O que é energia cinética? A energia cinética é a energia de movimento. Por isso que eu coloquei esses dois tópicos para ficar bem claro. Como a primeira parte eu expliquei bem detalhado, agora não precisa mais fazer tanto, agora é só dar sequência. Então, peguei aqui uma situação aleatória, uma imagem ilustrativa. João, Pedro e Paulo. João e Pedro estão a 1 metro por segundo, se movendo para a direita, e o Paulo está a 2 metros por segundo. Veja que está marcado da esquerda para a direita. O ponto zero está no lado esquerdo do eixo, como se fosse aquela reta numérica, nosso referencial. Então, se eu quiser calcular a energia cinética, que é a energia de movimento do João, do Pedro e do Paulo, como eu vou fazer esse cálculo? Todo cálculo de energia você pode partir lá da definição de trabalho. Então, para calcular essa energia cinética e definir uma expressão para a gente utilizar várias vezes para energia cinética, para não precisar sair do começo toda vez, vamos lá. Peguei essa situação ilustrativa aqui, apenas para aguçar a mente de vocês, ó, e pegamos a definição de trabalho, que é força vezes deslocamento, só que na forma integral, como a gente fez agora há pouco. E veja que eu substituí o x1 e x2 por xi e xf, ou seja, o x inicial e o x final, que fica na representação mais interessante, que é a posição inicial e a posição final. Então, como vocês sabem que de acordo com a segunda lei de Newton, a força é a massa de aceleração, o que nós temos que fazer agora é só substituir, como eu coloquei, ó, substitui a força pela segunda lei de Newton, que é a força, que é a massa vezes a aceleração. Então, nós vamos ficar aqui, o trabalho ó, é a integral de xi e xf, ó, que é a massa vezes a aceleração. Veja que a massa de aceleração que está aí está colocada no lugar do f de x. Ó. Como eu sei que a aceleração é dv dt, também estou substituindo a aceleração ó, por dv dt. Estou colocando bem pausadamente, conta por conta, que é assim que eu quero que vocês façam na lista, que vocês devem ter visto as instruções lá. Então, no caso, ó, agora eu vou fazer uma mudança de variável. Ó. Tem dv dt, como é que vai ficar? Esse dt eu vou jogar para debaixo do dx. Ó. Mas antes disso, ó, eu peguei a massa, que é constante, e joguei para fora da integral. Ó. Aí eu tenho dv dt multiplicado por dx. Ó. Agora eu vou fazer uma mudança de variável, já que a integral original é em relação à posição x. Ó. Já joguei a massa para fora. Ó. Agora o dt eu coloquei no dx. Agora eu tenho dx dt. Ó. Então, o dv fica multiplicado por dx dt. Eu fiz essa jogada, essa técnica aí, artifício, para a gente fazer a nossa mudança de variável. Nesse deslocamento, o que acontece? O dx dt é como se fosse, em linguagem simples, a distância dividida pelo tempo, no caso da velocidade. Então, nós temos a massa, vezes a integral da velocidade inicial até a velocidade final, vezes dv dt. Ó. Veja que esse dv veio do dx dt. E antes, os limites de integração eram xi e xf, agora é vi e vf. Por quê? Porque eu fiz uma mudança de variável. A variável da integral agora é a velocidade. Continuando. Essa integral, que é a integral de v, como vocês devem saber da integral, vai ficar v quadrado sobre 2. Porque como o expoente da integral é 1, 1 mais 1, 2, então esse 2 vai para baixo, fica 2 para 2, né? Então, v quadrado sobre 2. Os limites da integração são v e vf, só é substituir na velocidade. Quando substituir, fica a massa, 1 meio da massa, que estou jogando 1 meio para fora, vezes a velocidade final quadrada, menos a velocidade inicial quadrada, que é a integração simples. Eu coloquei bem detalhado, que é para demonstrar como eu quero na lista para vocês. Então, colocando bem destacado agora, 1 meio, eu coloquei a fração para cada um, fazendo o produto, a propriedade distributiva aqui, multiplicando de fora pelo de dentro. Então, fica 1 meio de mv quadrado menos 1 meio de mv quadrado. Só que um é a velocidade final e o outro é a velocidade inicial. Então, cada um desses termos eu vou chamar de k. Só que um vai ser o kf e o outro vai ser o ki. Estou definindo aqui uma letrinha para esses termos. Então, no caso, como eu chamei um de kf e outro de ki, então o trabalho é igual a ΔK, ou seja, uma variação. Mas, então, quem é esse k? O k é justamente esse 1 meio de mv quadrado, ou seja, o k vai ser a nossa energia cinética. Então, W igual a ΔK é o teorema do trabalho energia cinética que a gente vê lá no ensino médio.
Então aqui no caso está na linguagem diferencial. Veja que não precisa fazer aquele monte de artifício que a gente faz no ensino médio. Aqui a gente faz de maneira direta na integral. E vamos para o próximo. Esse aqui foi o primeiro tipo de energia. Agora vamos para a energia potencial. Só que no caso da energia potencial nós temos dois tipos de energia potencial. Tem a gravitacional e tem a elástica. No caso da energia potencial gravitacional, vamos supor duas situações. Primeiro, um corpo subindo. Então veja que está o eixo Y, como no gráfico. Não precisa colocar o eixo X horizontal, já que o movimento é só vertical. Então vamos supor que essa bolinha vermelha, que é uma partícula, está subindo, de baixo para cima, do início até o ponto final. E esse mg é a gravidade. Ou seja, a força da gravidade está no sentido contrário que a força peso. E esse dr são os deslocamentos que ela vai fazendo para cima, infinitesimais, ou seja, pequenos deslocamentos, falando em linguagem diferencial. Então, se eu quiser calcular a energia potencial gravitacional, mais uma vez eu tenho que partir lá da definição de trabalho, porque o trabalho mede a energia. Então, o trabalho vai ser quem? Vai ser a integral de f dy em relação a quem? yi e yf. Para quem não entendeu, ó, veja que eu só mudei as letras. Ao invés de colocar x, tem um y, porque agora é na vertical. Por isso que no lugar do dy também tem no lugar do dx tem o dy. Outro detalhe, veja que eu não chamei de f de y, igual eu chamei antes de f de x, porque essa força, o peso, ela não depende da posição, ela é constante. Ela depende só da gravidade. Então, se a gente substituir o peso no lugar da força, vai ficar menos mg. Ó. Veja que não é positivo. Por que esse sinal de menos? Porque o peso está no sentido contrário ao deslocamento, no caso, contrário ao referencial que a gente colocou para cima. Ó. Então, menos mg. Como o mg eu posso colocar para fora, que é constante, então fica menos mg a integral de dy. Como não tem nenhuma variável aí na integral, é porque tem o número 1. E a integral de 1 é o próprio y, que é o derivando. Então fica, o trabalho é menos g vezes quem? Yf menos yi, que são as posições inicial e final. Como eu tenho uma variação, então o trabalho é menos g delta y. Veja que o trabalho na subida, ou seja, o trabalho da força-peso é negativo, que é justamente a energia potencial gravitacional. E se fizermos essa mesma análise na descida? Veja que se fizermos essa análise na descida, ó, tanto o deslocamento como o peso estão para baixo. Os dois seriam negativos, tanto dr como mg. Então, menos menos dá mais. Então, quando a gente substituir na definição de trabalho, que é força vezes deslocamento, fica tudo positivo, já que os dois são negativos. Então, não precisa mais eu colocar o sinal de menos no mg, porque ele vai cancelar com o sinal de menos do dr, que aqui no caso é o dy. O dr é apenas simbólico para deslocamentos infinitesimais. Mas o cálculo dá semelhante ao cálculo que a gente já fez agora para a subida. Ó. O mg vai para fora da integral, fica a integral de dy, como não tem nenhum elemento na integral, dá o próprio y. Então fica y final menos y inicial, que são os limites de integração. Como é uma variação, y final menos y inicial é delta y. Então o trabalho deu mg delta y. Então veja que na subida dá negativo e na descida dá positivo. Isso supondo que o sentido positivo é para cima. Então, essa integral a gente já fez, eu tenho uma mais complexa hoje, então a gente pode passar de maneira rápida, eu creio que todo mundo entendeu. Então, esses dois cálculos são os cálculos da energia potencial gravitacional. Continuando. Agora vamos para outro tipo de energia potencial, ou seja, energia que depende da posição, que é energia potencial elástica. Vamos supor aqui uma situação. Tenho aqui um bloco apoiado numa mola, na parede, a mola está presa a uma parede, pode-se dizer. Esse primeiro tracinho da esquerda, digamos que é a nossa posição de equilíbrio, a mola sem estar esticada. Esse tracinho da direita, esse traço vertical, simboliza que a mola saiu da sua posição, digamos, de repouso, sem estar esticada nem comprimida. Então, para isso, alguém puxou essa mola para a direita, desculpe. Se alguém puxou a mola para a direita, essa força que está representada no desenho é a força que a mola está aplicando, não que a pessoa está aplicando. Se você puxa a mola para um lado, a mola faz uma força no sentido contrário. Esse x é o tanto que a mola esticou, é a deformação, elongação ou qualquer outra palavra semelhante. Por isso tem mola sendo esticada como exemplo. Então dá para ver que quanto mais estica a mola, maior o valor da força elástica. Então a força elástica e o x são diretamente proporcionais. Só que veja que elas estão em sentidos contrários, porque se você puxa para um lado, se você puxa a mola para a direita, o x é positivo, mas a força está para a esquerda. Então está no sentido contrário ao crescimento do x, que é para a direita.
Então, a força e o x, que é o tanto que a mola estica, tem sentidos contrários, então você tem que incluir nas suas contas um sinal de menos, igual a gente fez para a energia potencial gravitacional. Então, se a gente fizer a representação gráfica disso, nós vamos ter aqui, ó, que o F, como está colocado aí, ó, F de x igual a menos kx, que é a força elástica, que ficou um pouco em cima do gráfico, mas não tem problema, não vai atrapalhar a explicação não. Foi só um pequeno erro de digitação aqui, não vai atrapalhar em nada não. Como F de x é igual a menos kx, como está na esquerda, isso mostra que a força elástica depende de x, por isso que tem F de x, dependente da posição, é diretamente proporcional a x. Esse K é a constante de proporcionalidade, no caso é a constante elástica da mola, depende da natureza da mola, ou seja, do material do qual ela é feita. Pode ser borracha, metal, baladeira, por exemplo, é uma borracha. Aquelas balanças de agente de saúde é metal. Então, tem várias situações, a constante elástica muda. E o menos é porque o x e o f têm sentidos contrários. Se nós fizermos a representação no gráfico, vai ser igual àquela situação que nós vimos no gráfico. O primeiro gráfico que eu mostrei para a força variável. Ela está variando de maneira linear, a força em relação a x. Ó. É uma reta. Então, se eu pintar um trecho qualquer dessa reta, ó, você marca duas posições aleatórias, como está marcado aí, ó, xi e xf. E você pintar a área, veja que vai dar um trapézio. Mas se pintar até o zero, até o canto, vai dar um triângulo, que é o correto é marcar até o início, logicamente. Mas isso eu vou fazer pela área, mas não fazer pela integral. Então, no caso, a força elástica é diretamente proporcional à deformação da mola, como eu já falei. Logo, a força elástica é igual a menos kx. Então, aplicando a definição, né? Aplicando a definição de trabalho na situação acima, o que é que nós encontramos? Que o trabalho é a integral de f de x dx, variando entre a posição inicial xi até a posição final xf. Substituindo a força elástica, nós vamos ter o menos kx no lugar do f de x, ó, como está substituído. O k vai para fora da integral, porque é uma constante, pode tirar também o menos, então fica a integral de x dx. A integral de x é x² sobre 2. A gente já fez essa integral hoje, então a gente pode fazer de maneira mais rápida. Vai ficar 1/2, porque é x² sobre 2. Então já joguei o 1/2 para fora. Então fica 1/2 de k vezes x² menos x². Só que é o x final menos o x inicial. Então esse é o trabalho da força elástica, que no caso é a energia potencial elástica. Então você calcula dessa maneira, que é bem mais simples. E vamos prosseguindo. O que é a conservação da energia? Tudo que a gente viu, energia potencial gravitacional, energia elástica, energia cinética, tudo isso faz parte da conservação da energia. Ela engloba todos os tipos de energia. Então vamos pegar, eu coloquei mais uma vez uma imagem que fica melhor vocês entenderem. Imagina que tem uma subida, o carro está subindo, então, como eu expliquei lá no início, a energia de movimento é a energia cinética. Quando ele sobe até o topo, digamos, dessa rampa, digamos, uma pequena montanha, um morro, ele vai ganhando energia potencial gravitacional, como a gente viu agora há pouco, na subida. Ele ganha energia gravitacional. Então, eu não estou dizendo que toda a energia cinética virou gravitacional, mas digamos que ele subiu e ficou parado lá em cima, então ele tem energia gravitacional. Quando ele descer, no movimento de descida, logicamente, ele tem energia cinética. Então, o que está acontecendo? A energia ela não se perde, a energia ela se transforma de uma forma em outra, ela nunca se perde. Então, energia é um conceito que vai muito além dessa parte da mecânica que a gente viu aqui. Ela permanece útil também na mecânica quântica, relatividade, eletromagnetismo e outras áreas do conhecimento. É uma lei geral. Então, a conservação da energia total de um sistema isolado é uma lei fundamental da natureza. Então, nosso slide comentado era só até aqui. Aquela outra parte que eu falei são só as questões que a gente faz depois. Então, boa noite a todos.